Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2022. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo do 43 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podia entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz Jesus anunciando pela segunda vez que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos do homem. Jesus anuncia que o Filho de Deus será morto, será crucificado, será rejeitado por aquele povo, o povo da aliança. No Evangelho de ontem, Jesus vai também, quando Pedro vai revelar que Jesus é o Cristo de Deus, Jesus revela para ele, para todos os discípulos, o que iria entender. Mas nós vemos que os discípulos estavam ali admirados com todas as coisas que Jesus fazia. E essa admiração e o medo que nós vamos ver aqui vai fazer com que eles não compreendiam aquilo que Jesus revelava. A primeiro lugar, a admiração. Aqueles pescadores acompanhavam Jesus e agora, sendo discípulos de Jesus, eram pessoas importantes, mas eles tinham medo de, como todos têm, na hora da dor, do sofrimento, na hora de algo iminente, é sinal que nós, seres humanos, nós tenhamos medo. E os discípulos não foram diferentes. Eles não compreendiam e tinham medo de fazer perguntas para Jesus, o que seria essa entrega de Jesus aos homens. Precisamos verdadeiramente compreender que foi na cruz que o Cristo foi coroado. Uma coroa de espinhos? Sim, mas o Cristo foi glorificado na cruz. Precisamos entender isso. Para os discípulos é motivo de tristeza, é muito motivo, como Pedro mesmo foi dizer: Senhor, não permita que tal coisa aconteça. O que é que Jesus diz? Afasta de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Porque não queria ou não entendia ver o Cristo sendo crucificado. Mas foi para isso que eu vim, como mesmo Cristo disse. São João Batista, quando aponta Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque no tempo de Jesus, o Cordeiro era oferecido em sacrifício. E assim, Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele mesmo se oferece em sacrifício na cruz para a expiação dos nossos pecados. Muitas pessoas dizem: não, há muitas pessoas que pregam Cristo sem cruz, as pessoas não sofrerem, que nós precisamos viver a felicidade aqui, porque Cristo já morreu na cruz para cada um de nós. São Paulo nos alerta. Para alguns, para os judeus, era loucura a cruz, mas para nós é sinal de alegria, porque o Cristo vai vencer a morte. Na cruz, abre-se as portas do paraíso para todos nós. Na cruz,
Cristo paga o preço da nossa desobediência, o preço do nosso pecado. Mas, se fosse para nós vivermos sem a cruz, Jesus não teria dito para aqueles que querem o segui-lo, que tomem a sua cruz. Portanto, meus irmãos, é com Cristo. Não podemos jamais renunciar à cruz. Para alguns é loucura, mas para nós que cremos e acreditamos em Cristo, em Deus, nós precisamos saber que a cruz em algum momento chegará em nossa vida, que com confiança, como o próprio Cristo nos diz, coloque esse fardo pesado em Cristo, pois o jugo de Jesus é suave. O Cristo sem cruz, Jesus não teria cumprido aquilo que ele veio para nos salvar. Que nós possamos verdadeiramente entender, compreender que a cruz é o verdadeiro sinal de amor de Deus, de Jesus, por cada um de nós. Por amor, Deus envia seu Filho amado, e por amor, Jesus, para salvar toda a humanidade, se entrega na cruz, é glorificado na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de nós.